Olá, pessoal. Bom dia novamente, professor Daniel. Galera, então, eu havia prometido, né? Vocês assistiram agora a minha aula, né? Fizeram as atividades que eu postei lá no Google Sala de Aula. E agora nós vamos corrigir a atividade, tá certo? Eu passei 4 questões sobre a parte do integrando a história. Então, aquilo que eu falei sobre gripe espanhola, aquilo que eu falei sobre peste bubônica, e também o que eu falei sobre Covid-19 está relacionado com essas questões. Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: como a peste bubônica é transmitida ao ser humano? Então, pessoal, como eu expliquei para vocês, a peste bubônica ela foi uma doença ali da Idade Média, no século 12 e 13 depois de Cristo, e ela é transmitida pelo ser humano a partir da mordida de uma pulga, certo? Então, a peste bubônica é transmitida ao ser humano a partir da mordida ou picada da pulga, certo? Essa resposta você pode encontrá-la aqui, ó. Pela teoria, os ratos transportariam seus corpos de pulgas que se alimentavam de seu sangue. A pulga se contaminava com a bactéria e ao ingerir o sangue do infectado. No interior das pulgas, a bactéria se multiplica. Então, quando a pulga morde, ela se alimenta do sangue dos seres humanos e transmite as bactérias. Ou seja, então, quem transmite a doença peste bubônica é a pulga, através da sua mordida do ser humano, certo? Ok? Dúvidas? Não, né? Então, como a peste bubônica é transmitida ao ser humano? Pela picada ou mordida da pulga contaminada, certo? Segunda questão. Qual ser vivo é responsável por causar a peste bubônica? Pessoal, o ser vivo aí é o micro-organismo que causa a peste bubônica. Nesse caso, é a bactéria, certo? Então, é uma bactéria que causa a peste bubônica. No caso, o nome desta bactéria você também pode encontrar aqui, ó, certo? O nome científico da bactéria que causa a peste é chamado de Yersinia pestis. Desculpa. Yersinia pestis. Então, Yersinia pestis é o nome da bactéria que causa a peste bubônica. O reino que ela se classifica é o reino das bactérias, certo? Dúvidas? Então, qual ser vivo responsável pela peste bubônica? Yersinia pestis, certo? A qual reino ela pertence? As bactérias, ok? Terceira, a peste negra ocorreu durante a Idade Média, período que ficou conhecido por muito tempo como Idade das Trevas, devido à intolerância religiosa, às condições econômicas precárias da população e à ausência de divulgação de conhecimentos científicos às pessoas. Essa denominação não é mais utilizada, apesar dos problemas mencionados. Realize uma pesquisa sobre algumas das importantes realizações desse período e sobre as transformações sociais ocorridas durante a Idade Média. Pessoal, a terceira questão, ele pergunta para você fazer uma pesquisa sobre algumas das grandes importâncias e de algumas realizações feitas na Idade Média, certo? Pessoal, eu tenho aqui 3 fatores, 3 realizações muito importantes na Idade Média que foram essenciais para a saúde, certo, da população. A primeira é porque houve um aumento da população. Então, nesse período, uma das grandes realizações foi esse aumento da população. E também houve um aperfeiçoamento de técnicas agrícolas. Se você lembra da aula de história, lembra que a Idade Média é um período, né, na nossa história,
em que a população ela vivia de forma rural, ela vivia em grandes centros rurais e a agricultura era uma das práticas mais comuns da época, certo? Segunda, iniciou-se estudos sobre as vacinas e seu poder de cura, certo? Então, foi a partir desse período da peste bubônica que muitos médicos da época, muitos religiosos, começaram realmente a estudar sobre as vacinas e que tipos de doenças elas poderiam curar, certo? E a terceira é um cuidado sobre a higiene. Higiene tanto pessoal como a higiene das grandes cidades, que na época eram chamadas de burgos, certo? Então, que tipos de cuidados foram esses? Construção de hábitos de higiene. As pessoas começaram a ter um hábito de higiene dentro de casa, né? Lavar os móveis, né? Lavar o chão, o piso, certo? Tomar banho, ok? Apesar que ainda em muitos países essa prática de tomar banho era muito pouco, era frequente. E também começou-se as primeiras construções de saneamento básico da época, certo? Então, esses foram algumas realizações que foram feitas durante a Idade Média, certo? Ok? Dúvidas? Houve um aumento da população, aperfeiçoamento de técnicas agrícolas, iniciou-se estudo sobre vacinas e cuidados com a higiene, certo? Ok? Então, essa seria a resposta da terceira questão. Se você quiser anotar, dá um pausa esse vídeo agora, tá certo? E depois depois de copiar, você volta a dar play, certo? O tratamento de água e de esgoto, a limpeza da cidade e a coleta de resíduos sólidos são alguns dos serviços de saneamento básico assegurados por lei. Ainda assim, muitas pessoas vivem em locais onde esses serviços não estão disponíveis. Forme um grupo com seus colegas e elabore respostas para as seguintes questões. Item A. Populações que vivem em locais onde não há saneamento básico disponível estão mais suscetíveis a doenças? Sim ou não, né? Sim, galera. Sim, né? Quarta questão, item A. Sim. Por quê, professor? Porque que em locais onde não tem saneamento básico, a gente pode observar um número de casos de doenças? Porque nesses locais podem transmitir doenças causadas por acúmulo de lixo, que é leptospirose e dengue. Então, a leptospirose e dengue são doenças causadas aí por um acúmulo de lixo, certo? E também esgoto a céu aberto, que causa uma doença chamada amebíase, certo? Então, com um acúmulo de lixo, com esgoto a céu aberto, que são características de falta de saneamento básico, podem gerar doenças, ok? Como essas aí, certo? Ok? Professor, tem outras? Tem outras. Então, vocês quiserem colocar uma resposta diferente, sinta-se à vontade, certo? Então, novamente, dê um pause, se você quiser dar uma copiada na questão 4, e depois volte. Item B. Realize um levantamento de informações sobre a disponibilidade dos serviços de saneamento básico no bairro da escola. Discuta com seus colegas sobre os resultados encontrados e juntos realizem um mapeamento dos serviços presentes. Infelizmente, pessoal, vocês não vão conseguir fazer esse item B, porque nós estamos em uma pandemia, né? Então a gente não pode ficar deslocando para fazer essa pesquisa. Então vamos ignorar esse item B, ok? Ok, galera? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e um bom final de semana a todos. Se cuidem!